Patrícia, não dá. Eu estou extremamente infeliz no trabalho. Eu não consigo identificar. Eu estou totalmente perdida. Eu sinto que não dá mais liga, não dá mais match, perdeu a graça. E eu estou me sentindo empacado. Coisa não vai. Isso acontece com você? Você já se sentiu assim ou se sente assim? Se isso está acontecendo com você, esse vídeo vai te ajudar. Vai ajudar você a dar um norte, dar uma clareada nessas dúvidas aí. Então, vamos. Visionários, o que mais tem, o que eu mais pego em mentoria é isso. Estar infeliz no ambiente de trabalho é algo que eu te garanto, momentâneo. É algo que realmente você pode transformar. É claro que talvez você vai falar assim, você tá louca, não muda, Patrícia, já fui para vários, as coisas não acontecem, isso não existe, isso é ilusão, imagina, nunca. Nunca, as pessoas não estão preparadas, as pessoas estão surtando, as empresas só olham para si, a gente só é um resultado, as pessoas não estão nem aí para ninguém, eu já tive várias decepções. Calma, tudo bem, eu concordo com você. Mas nada é uma coisa só, lembra? E é exatamente por isso que eu quero e fiz esse vídeo, para que você entenda. Porque se eu não tivesse transformado a minha vida e a vida de muitos mentorados, eu jamais estaria aqui para falar isso para você. É porque hoje você pensa assim, é a dor. Simplesmente você está olhando para a dor. Quem está gritando? Quem está... Sabe quando você fala... Quando você fala no microfone, por exemplo, quando você tira aquela espuminha, fica um som esquisito, você respira, fica bem zoado mesmo. Quando você coloca um filtro, uma espuma, ela deixa a coisa mais clara, mais clean. Ou seja, são ajustes. O microfone ele tá ali, ele vai pegar, né? Ele vai pegar o som da voz normalmente, mas o ruído é uma questão de ajuste. É às vezes você colocar uma camada, é às vezes você dar um detalhe a mais, é às vezes você fazer alguns ajustes. É quando você tá ouvindo uma rádio que ela tá fora ali da estação, não tá bem encaixada na sua rota ali, vai ficar esquisito, horrível de ouvir. Mas você vai lá com o botão, ajusta um pouquinho e tá tudo certo. Então são ajustes, são peças-chave como tipo autoconhecimento. Só que o autoconhecimento ele precisa ser detalhado, ele precisa ser aberto. Porque se a gente não entender isso, esses pontos que eu vou trazer para você agora, realmente fica muito mais difícil para a gente poder entender o que de fato acontece. Porque hoje, 90% das pessoas estão infelizes no trabalho. E aí a gente pega aí, sei lá, 200 e tantas milhões de pessoas e você pega... Você fala, Patrícia, mas é uma estatística muito pequena. Não, não é não. Se você perguntar para 10 pessoas, 8 vão te dizer isso ao seu redor. O problema é que quanto menos a gente realmente se conhece, mais irão aumentar as nossas insatisfações. Esse é o ponto. Depois que você aprende a identificar alguns pontos, que você faz ali alguns ajustes, aí depois é você corrigindo as rotas. Depois você vai começando a experimentar um novo comportamento diante de um cenário que você já vivia e que você de repente nunca imaginou ou até imagina que aquilo nunca vai mudar, mas se transforma. Só que, veja, a coisa não vai acontecer tipo, agora você vai fechar o vídeo com todas as técnicas aqui que eu vou passar e as dicas e tá tudo lindo. Não, você precisa internalizar isso, reconhecer isso em você. E aí as coisas vão começar a andar. Eu te garanto, se você entender uma parte do que vai ser colocado aqui nesse vídeo hoje, você pode ter certeza de uma coisa, as coisas vão começar a clarear para você. Você já vai começar a sair daqui tipo, cara, é verdade, faz todo sentido. E aí, nós precisamos fazer o quê? Separar tudo isso. Tudo isso o quê, Patrícia? Se eu falei que eu só estou infeliz no trabalho. Pois é. Ou você acha que essa infelicidade que você tem no trabalho, ela é base de uma fonte só?
Não, ela tem como base vários fatores que justifica o fato de você estar infeliz no trabalho. Porque essa palavra infeliz significa que eu não vejo prazer, significa que eu não me sinta realizado, me sinta desafiado, significa que, cara, eu acordo, eu não tenho prazer no que eu faço, não tenho prazer nas coisas que eu vivo, até gosto de uma meia dúzia, mas algo aqui dentro não está batendo. E de repente eu não sei o que está acontecendo. As coisas não andam, eu já troquei de empresa, já trocaram de pessoas, mas existe uma insatisfação muito grande. Muito bem, então agora a gente vai aprender a entender porque parte disso tudo acontece. E na hora que a gente começar a separar as coisas, você vai entender realmente, com mais clareza, como você vai se livrar disso. Como você pode começar a dar um norte para ter um alívio, para você começar a ver um sentido, pelo menos para você falar assim, tá, agora eu tenho componentes, agora eu tenho conteúdo para eu poder pegar essas ferramentas e ó, mão na massa. É assim que eu quero que você comece a construir a sua vida dentro do seu ambiente de trabalho. Mas antes, não se esqueça de curtir, vocês esquecem de curtir, curta, compartilha, comenta. Cara, o seu comentário ajuda muito. Sei lá, Patrícia, tive uma dúvida. Não, cara, tem todo sentido. Não, eu acho que eu vou aplicar isso. Ou, apliquei isso e deu muito certo, como muitas pessoas fazem aqui. Isso ajuda, isso também nos dá um norte, porque de repente você tá aqui querendo ouvir uma coisa, querendo outra, ou já falei várias coisas e você de repente fala, Patrícia, eu queria saber sobre isso. E aí a gente vamos juntos construir um caminho para você. Então vamos lá, visionário. O negócio é o seguinte. Nós precisamos entender algumas bases, até as principais bases do autoconhecimento, para que a gente entenda realmente como eu posso buscar no autoconhecimento um caminho mais rápido que acelere o meu resultado e reduza a minha ansiedade e a minha insatisfação perante aos eventos que eu estou vivendo. Vamos lá. Primeiro ponto de tudo, eu vou te dar aqui minimamente 6 tópicos para você entender o que vai ser colocado aqui. Quando você entender isso, aí você vai falar, tá, agora eu vou pensar, eu vou refletir e mão na massa. Tudo bem? Primeiro, quando eu falo do autoconhecimento, eu falo para você aprender a fazer uma coisa simples, mapear. Como assim, Patrícia, mapear? Vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta, queria que você anotasse. Quando começou as suas insatisfações ou a sua insatisfação no trabalho? Quando você se deu conta de que você estava infeliz? Quando foi que isso aconteceu? Você sabe me dizer? Porque quando a gente começa a entender quando começou, você vai fazer algumas ligações de algum evento que aconteceu naquele período que potencializou isso aí. Cara, quando você aprende a fazer isso, é uma mágica gigantesca. Sei lá, exemplo, eu sempre gostei do meu trabalho, mas de repente um diretor foi demitido. Entrou um outro cara e, o cara mudou tudo, transformou a empresa numa coisa nada a ver, robotizou, burocratizou, o cara é um mala, começou a me cobrar coisas que antes eu não gostava, implantou situações que sem sentido, ou, nossa, a empresa vinha muito bem, mas de repente um lá começou a me pedir coisas que não tinha nada a ver, as coisas, sabe, perdeu a graça, mudou de lugar, comecei a trabalhar no híbrido, comecei a fazer só presencial, enfim. Quando você começa a detectar, mapear mesmo, realmente, anota assim, tipo, sei lá, deixa eu ver quando foi que começou isso a acontecer. Porque na hora que isso acontece, você já se conecta com algumas coisas que começaram a acontecer. Você fala assim, nossa, Patrícia, tem sentido. Depois que aconteceram algumas coisas, realmente outras começaram a... E aí você já começa a notar.
E depois, as demais dicas aqui vão a te ajudar a formar esse início. Então, mapear faz toda a diferença. Quando você passa a mapear, as coisas mudam totalmente de rota. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Depois, visionários, pense numa coisa assim que eu quero que você entenda. Quando a gente fala que a gente está infeliz no trabalho por alguma razão, nós precisamos separar duas coisas pontuais que eu vejo muito em mentoria, que as pessoas misturam. Misturam e misturam muito. E é mais do que você imagina. Separe pessoas do que você faz. Como assim, Patrícia? Como assim separo pessoas do que eu faço? É simples. Você precisa aprender a separar as pessoas que de repente você tem alguma diferença, algumas pessoas que têm determinados comportamentos que você não gosta muito, do que você está fazendo no que tange a tarefa, ou, sei lá, a própria empresa, ou de repente você está numa profissão que você achou que era isso e não é. E de repente você coloca todo mundo no mesmo balaio, porque às vezes você acha que é a tarefa, é o trabalho, é a empresa, mas na régua final é por conta de uma pessoa que tudo está acontecendo. Percebe? Então você precisa dar clareza para essa infelicidade aí. Você precisa entender. Fala, porra, mas peraí, de repente é o Oswaldo, aquele cara é um mala. E, o dono é um tosco. O cara consegue estragar tudo que tem de bom na empresa, ou seja, perdeu o sentido. Ou, não, eu gosto das pessoas. Eu acho que as pessoas são bacanas e, sei lá, tudo conversa comigo e tá massa. Mas o ambiente, a cadeira que eu sento, o computador, sei lá, os recursos que a empresa não dá. Então, quando você começa a separar uma coisa da outra, fica muito mais fácil até de você entender se realmente é tudo. Se são as pessoas e se são as coisas. E quais. Mas pelo menos você tem ali o que são um e outro. E aí, lógico, você, para começar a solucionar, fica muito mais fácil. Então, até o final desse vídeo, você vai entender por que a gente precisa entender. Porque, às vezes, nós nos deparamos com determinadas situações dentro da empresa ou com pessoas que, cara, não bate. E como eu não me conheço muito bem, nem eu sei dizer por que algumas coisas estão acontecendo. E olha, visionário, é muito comum. É muito comum a gente ter essa dúvida. E também é muito comum a gente misturar todo mundo. A gente mistura. E acaba achando que é todo mundo igual. Pessoas, processos e tudo. E não é. Então, separe as pessoas realmente do que você faz, do ambiente, da tarefa, da profissão. Quando você tiver isso separado, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque aí vem o terceiro ponto. Você não entender que esse desânimo pode ser por um fator. Que você não conhece os seus reais pontos de força. O que é força? Cara, é tudo aquilo que te impulsiona. A força, por exemplo, eu vou te falar uma força que eu tenho que é muito forte. Assim, eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas. Eu gosto dessa coisa do tete a tete, do estar perto. E eu me coloco nas condições mais difíceis que você puder imaginar. Tem uma situação que está com muito desafio, eu vou lá e me expresso, vendo, falo, prospecto, resolvo, busco. Isso é um ponto de força que significa o quê? Que toda vez que eu uso esse meio de comunicação, eu me dou muito bem, as coisas acontecem. Eu sou uma pessoa determinada, eu tenho uma disposição gigantesca. E isso, quando eu uso, sabe, não deixa aquela preguiça, aquele cansaço me dominar, as coisas elas avançam, elas usam. Então eu preciso lembrar que eu tenho essa força e que uma determinada situação para acontecer precisa desse meu movimento, precisa dessa minha força para que eu avance. Então, quando a gente não sabe as forças que nós temos, um poder de persuasão, uma comunicação, de repente eu tenho uma força no falar, no agir, no ser, e aí eu identificando essas forças, eu falando, caramba, toda vez que eu ajo dessa forma, as coisas fluem. Porque a força, na verdade, mesmo que você não as conheça com clareza, ela é tudo aquilo que te fez chegar em resultados bons. Ela é tudo aquilo que te transforma nas coisas boas. Cara, porque a gente não é só coisa ruim.
A gente não tem só resultado ruim. A gente não vive só coisa ruim. É que a gente potencializa as coisas ruins. É totalmente diferente. A gente dá muita força para as coisas negativas. Então a gente tende a achar que tudo tá ruim. E aí fica desanimado, as coisas não andam, as coisas não acontecem. E fica aquele, sabe? E aí tudo se perde. Deu para entender? E quando as coisas se perdem, a gente se sente desanimado. E o desânimo, ele vem do quê? Ele vem daquilo que eu não estou enxergando. Ele vem daquilo que eu já batalhei bastante e que agora parece que eu não tenho mais força de agir. Nesse momento, quem está tomando conta são os seus pontos de fraqueza. Aquilo que te puxa para baixo e que, de repente, você não está conseguindo enxergar. Quando a gente é criança, na escola, é muito interessante isso. O que acontece? Você é ruim em matemática, mas você é muito bom em português. O que a gente tende a fazer? Ao invés de a gente fortalecer a parte do português, já que eu sou muito boa nisso e vou melhorar nisso, a gente joga todas as nossas forças na matemática. Aí você fala, Patrícia, mas se eu já sou bom no português, por que eu tenho que forçar a matemática? Então, não é forçar. Sim, você vai estudar, você vai entender por que você não está conseguindo internalizar o entendimento. Se é a aula do professor, se é a maneira que você não está conseguindo entender isso, a forma como está sendo explicada, ou se você está jogando uma ansiedade, de repente isso está travando o seu conhecimento. Mas o problema é que a gente faz muito ao contrário. A gente foca tanto naquilo que a gente é fraco que a gente esquece do que a gente é bom. E aí a gente cresce com essa crença de achar que a gente tem que sempre ficar fortalecendo a parte que a gente é fraco e esquece totalmente de manter aquilo que a gente já tem como ponto de força e até melhorar para a gente ter mais recurso, para a gente ter mais fôlego. Tá dando para entender? Esse é o ponto. Agora, um outro ponto também que acontece são os valores. O que está acontecendo dentro da sua empresa? O que está acontecendo no seu trabalho? Quais são as pessoas que você de repente convive que não está batendo os valores? O valor, o que é o valor? O valor é tudo aquilo que você não abre mão. Eu não abro mão, por exemplo, da ética. E se eu estou trabalhando num local onde, cara, todo mundo parece que gosta de fazer o errado, onde as falcatruas, elas são o carro-chefe, e onde é me solicitada a fazer coisas que eu não gosto, e que tudo bem, comecei a fazer uma, comecei a fazer duas, mas agora parece que tá chato isso. Ou seja, se você realmente conhece os seus valores, se você realmente sabe o que pega pra você, você não vai mais querer fazer isso. Só que aí você não sabe muito bem ou não tem muita clareza de que são os seus valores. Aí o que você faz? Você fica insatisfeito, você fica infeliz, aquilo parece que não tá batendo com o seu coração, você perde o brilho. Por que você perde o brilho? Porque você perde a admiração pelas pessoas que estão próximas de você. Relacionamento no trabalho, ele é muito parecido com relacionamento a dois. O que mantém a chama acesa de uma relação é a admiração. Quando você perde admiração, você perde o brilho. Você pode até continuar casada, ou você pode continuar namorando, você pode continuar junto, você pode continuar no seu trabalho, mas, cara, tem aquela coisa, né, de olhar pra pessoa e falar, caramba, meu, putz, essa pessoa é foda, né? Olha o brilho, olha o brilho, olha o orgulho, olha a força que essa pessoa tem. Ou seja, não te desperta admiração. Então, tudo aquilo que não desperta a nossa admiração, aí você trabalha naquele lugar bagunçado, onde todo mundo mente, onde todo mundo ludibria, onde todo mundo é desonesto, onde tem aquela falcatrua de coisas, e você fala, parece que não tá cabendo alguma coisa aqui, né? E é engraçado o quanto isso faz a diferença em nossas vidas. Então a gente não atrela, sabe? Às vezes a gente parece que pensa assim, sei lá, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não, isso é alguma coisa muito errada, o que é? A falta de admiração. Às vezes você entrou, por exemplo, numa empresa, num trabalho, até por uma pessoa indicada, e que você admirava demais essa pessoa. Você fala, caraca, meu João é foda. Eu sou louca pra trabalhar com o João, eu quero trabalhar com o João. O João é um cara que eu tenho certeza que se eu trabalhar com ele, eu vou me dar extremamente bem. E aí você fala, João, um dia eu quero trabalhar com você. E você cria toda uma rota aí para você, pumba, chegar no dia de conseguir trabalhar com o João. E aí você consegue trabalhar com o João. Porém, entretanto, todavia, você só conhecia ele antes em outros ambientes em seu trabalho.
quando você passa a trabalhar com o João, no início você fica toda vez numerado e tal. Você fala, caramba, o cara é foda, né? É muito bom mesmo. E aí tal, você começa a trabalhar e tal. Mas aí, com a intimidade, com o dia a dia, você começa a perceber que ele não é aquilo que eu imaginei que ele fosse. E aí, sabe aquele ué, 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 tipo isso? Vai murchando, vai perdendo o brilho, vai perdendo a graça, porque, cara, não foi por isso que eu vim. Eu não abro mão de agir com ética, de agir com determinadas coisas. Isso para mim é muito importante. Esse valor é muito importante e isso está sendo quebrado. E eu não estou afim de ficar fazendo coisas ou ver coisas. Então, você vai pedindo cada vez mais socorro para sair de lá. Só que aí, claro, você começa a pesar outras coisas. Você começa a pesar, sei lá, uma construção de coisas que você começou a fazer porque entrou lá. De repente, o fato de você entrar lá, isso verbalizou ou reverberou em você ter que fazer outras coisas. Exemplo, às vezes a gente entra numa empresa para a gente ganhar um pouco mais e tem outras possibilidades que a gente começa a ver lá, que isso faz com que a gente tenha outras atitudes. Às vezes você começa a fazer uma faculdade, um curso, às vezes você tem, sei lá, uma mãe doente, tá, aí você passou a cuidar dela, você virou o arrimo de família, e aí tudo você atrela, né? Porque você fala, cara, eu entrei aqui e ampliei as minhas dívidas, ampliei o meu portfólio de responsabilidade, e como é que eu vou sair disso aqui agora? Aí você fica entre meus valores e o que eu preciso realmente fazer. Então, essa infelicidade, ela pode estar muito ligada nisso também. Ela pode não ter nenhum dos outros itens acima, mas ela pode estar aí. E esse é o ponto. Agora, se pode ser o conjunto de coisas, aí a gente pode entrar praticamente no quinto tópico, que é a coragem de tomar uma decisão. O que significa isso, Patrícia? Eu saí porque estou infeliz? Não. Significa que, às vezes, o que você está fazendo já deu. Às vezes, o trabalho que você está executando, a profissão que você está, não faz mais sentido nenhum para você. E você agora quer fazer outra coisa da vida. Tipo, sei lá, não quero mais ser, sei lá, você fala assim, ó, Patrícia, eu não quero mais ser cantora. Agora eu quero vender pastel, quero montar uma barraca, quero ser a maior pasteleira do mercado, quero sair nas capas de revista, quero fazer um pastel gourmet, quero vender doce, quero tocar violão. Eu não quero fazer mais absolutamente nada do que aquilo que eu estudei a vida inteira para fazer. E tá tudo bem. O que você só precisa é de coragem para assumir isso. Coragem para mudar tudo. Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu passei anos da minha vida querendo fazer o que eu fazia. Eu adorava fazer o que eu fazia. E fiz durante muitos anos, dando o melhor de mim, tendo os melhores resultados. Um dia eu falei, cara, não quero mais um mundo corporativo. Não quero mais esse universo para mim. Vou virar a página e vou simplesmente agora ampliar meu portfólio. Ao invés de ajudar 50, eu vou ajudar muito mais pessoas. E vou virar. Tiro aquela capa da executiva, tiro aquela performance, né, que o mundo corporativo te dá. E, muito melhor ser uma pessoa comum, que ajuda pessoas, que acredita que dá para ser feliz no trabalho, que dá para achar essa satisfação que tanto a gente procura e acredita muitas vezes que ela não exista, que dá para a gente poder ser feliz e ser sadio e até se curar em virtude de novas atitudes. É isso, cara. A gente precisa assumir o que de fato nós queremos. É que às vezes parece que a gente está amarrado nas nossas velhas crenças, ou seja, em nossas velhas escolhas. Então, porque eu escolhi aquilo e agora eu tenho que fazer a vida inteira isso. E isso é da época dos nossos pais. Nós precisamos entender que as coisas elas estão mudando, não porque as coisas estão mudando e você tem que ser desse jeito, é porque antes também não era o modelo ideal. Esse é o ponto. Então, quando a gente reúne
um conjunto de situações, entendendo de fato quem eu sou perante os meus eventos, eu começo a ter coragem. Porque, por que coragem, Patrícia? Porque primeiro você precisa reconhecer e largar os seus velhos hábitos. Entender que não é frustrante, e nem vergonhoso, e nem desonesto, e nem desonra você realmente virar a página. Ah, mas vão pensar que eu sou bipolar. Cara, aí você tá indo no que os outros estão pensando sobre você. Tá dando pra entender? O que você precisa entender é o seguinte, é o que você quer. Ou vocês acham que quando eu pedi a conta do meu trabalho, vocês acham que eu não ouvi coisas do tipo, você é louca, Patrícia, você tá viajando, você é maluca, como é que você larga um cargo desse com um salário desse? Gente, tá tudo bem, é o meu momento, é a minha fase. Então, não importando a idade, porque eu também não tinha nem 21 anos quando eu fiz isso, muito pelo contrário, o dobro da idade. E eu podia pensar, não, mas imagina, jamais isso eu vou fazer com uns 40 anos de idade. Então, pode bater na porta o medo? Sim, mas você tem que dizer, peraí, o que eu quero, o que eu acredito? Eu não posso chegar com 80, com 90 anos e achar que eu deveria ter feito. Tá dando para entender? Então, por isso que eu falo da coragem, porque não é só você tomar uma decisão de mudar tudo, de virar o jogo, mas é essa satisfação que a gente acaba dando, porque querendo ou não, outras pessoas influenciam em nossas vidas. Nem sempre a gente tem um cônjuge que nos apoie, nem sempre a gente tem mãe ou pai que vai nos apoiar. E não por maldade, não entenda isso como maldade, mas é por uma preocupação, por uma crença, porque eles não fariam isso, então eles acham que você também não tem que fazer. Tá dando para entender? Esse é o ponto. Então, vire o jogo, mude tudo se você entender que seja isso. Mas faça por você. Esse é o ponto. E para a gente poder finalizar aqui, 2 pontos altamente importantíssimos dentro desse cesto, que é, Patrícia, mas continua difícil, continua pesado, talvez eu não queira assumir, talvez eu precise de uma ajuda para assumir, talvez eu precise de uma ajuda para reconhecer, já entendi que é isso, mas talvez eu sei, mas não reconheço, eu sei, mas não quero assumir. Então, busque profissionais, mentores, pessoas que saibam mais que você para poder te ajudar. Se apoie em ombros de gigantes, de pessoas que estão passos à frente que você. Quando você busca o conhecimento, aprimorando isso dentro do autoconhecimento, ou seja, colocando em prática tudo aquilo que você acredita e somando, né, esse conjunto de método, de dicas para você aplicar no seu dia a dia, a sua vida se transforma. E toda essa nuvem turva que parece que está nos seus olhos, ela se dissipa. As coisas, elas começam a fluir literalmente como um rio. Imagina agora você diante de um rio fazendo ali uma meditação com tranquilidade. Aí, de repente, te dá uns 5 minutos, você quer pegar um pedaço de tábua e jogar ali no meio daquele rio, porque você não quer que aquela água siga adiante. Você não vai conseguir fazer isso. E às vezes é isso que a gente quer fazer na vida. A gente às vezes quer pegar um pedaço de pau e segurar um tsunami. Não dá. É lutar contra a gente mesmo. E lógico, só que a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que sempre estão nos outros o problema. Então, se você está infeliz no trabalho, eu te garanto uma coisa, dá para ser feliz, dá para virar o jogo, dá para buscar essa satisfação. Reúna esse conjunto de dicas e técnicas que eu estou te dando aqui, anote tudo e faça valer, porque é a sua vida. Tá certo, visionários? Então, não se esqueça, hoje seria a nossa live, mas ela vai ficar para quinta-feira. E aí, se você tiver dúvida com esse vídeo que está sendo colocado aqui, eu tenho certeza que você vai ter uma amplitude muito maior com a live de quinta, no ao vivo que eu estarei lá. Se quiser me fazer perguntas, vamos lá, tamo junto nessa jornada. Dentro da relação da live, eu consigo responder. Se não, posso responder depois, caso você veja a live depois. Tá certo? Então não se esqueça, curta, compartilhe, entregue esse vídeo para mais pessoas, para que possa ajudar as pessoas, para que a gente reverta o quadro que está hoje. 80%, 90% de pessoas infelizes no trabalho? Não. Caiu, gente, para 40%, para 30%. Por que não? Vamos acreditar. Eu acredito em você, porque senão eu não estava aqui. Um forte abraço, tamo junto e até!